Oi, gente, sejam bem-vindos ao Entrevipcast. Eu tô aqui, confesso para vocês que eu tô aqui com a mão suando, com friozinho na barriga também, porque eu esperei muito por esse momento, tô muito feliz, né, de estar transformando a revista Entrevip, né, que atuamos aí por mais de uma década no sudoeste da Bahia, transformando a revista Entrevip no podcast, né, saindo do impresso para o digital, né, nesse formato mais dinâmico, mais interativo, fazendo um bate-papo gostoso com muitas pessoas importantes, né, interessantes, casos reais que vamos contar aqui também. E o episódio de hoje, olha, eu vou falar para você que eu acho essa mulher foda. Não é à toa que ela foi a minha primeira convidada. Porque, gente, ela tem uma profissão, né, que sai completamente da zona de conforto, né? É uma profissão de perigo. E fora do trabalho, ela leva a vida assim com tanta alegria, tanta leveza, né? Eu tô falando dessa delegada maravilhosa, doutora Ellen. Muito prazer. Obrigada por ter aceitado esse convite, estar aqui estreando. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, compartilhando desse momento e sendo a primeira entrevistada. Olha, é uma honra. E nós temos muito que conversar. Eu quero pedir para vocês, pessoal aí de casa, para se inscrever no canal, né, que é Entrevipcast. Compartilhe esse episódio, né, passa, né, esse podcast para outras pessoas, para que outras pessoas também tenham mais conhecimento, porque o podcast de hoje, gente, vai ter um assunto assim muito importante. Doutora Ellen Lages Pierotti, né, sobrenome bonito. Obrigada. Doutora Ellen Lages, ela é delegada de Polícia Civil e ela é conhecida aqui em toda a região, né, pela sua luta contra a pedofilia, a violência, o feminicídio, né, e outras causas sociais. E, atualmente, ela exerce um cargo muito importante, que ela é delegada, né, titular, coordenadora da Delegacia da Mulher na cidade de Brumado, né? E eu sou da cidade de Brumado também, né? E sei o quanto o município, né, a cidade lutou aí pela implantação da Delegacia da Mulher. E hoje também nós estamos no mês de agosto, né? Que é o Agosto Lilás, que é um mês, né, de combate ao enfrentamento à violência, de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo. Especificamente porque no mês de agosto se comemora o aniversário da publicação da Lei Maria da Penha. Né? Então, de uns anos para cá, a gente tem participado dessa campanha do Agosto Lilás, que é exatamente para conscientização da sociedade civil como um todo contra a violência e pelo enfrentamento da violência contra a mulher. Muito bacana. E a campanha durante esse mês de agosto, você acha que ela é bem intensa mesmo? É bastante intensa. Eu tiro pelo meu volume de trabalho. Que bom! É bastante intensa. Acaba que é um tema extremamente relevante, né? E quanto mais falado, mais discutido, mais debatido, mais ele é lembrado. Então, vale a pena. Denúncias são feitas. Várias. Eu digo que o mais difícil que você convencer pessoas a denunciar os crimes de violência é você ajudar mulheres vítimas de violência a se reconhecerem como vítimas. Então, quando a gente fala dos tipos de violência durante a campanha, muitos param para poder pensar, poxa, eu passo por isso, isso é uma violência, porque a gente está tão habituado, né, que as pessoas acham, as mulheres acham que a violência é só a violência física, e esquecemos dos outros tipos de violência que são, inclusive, elencados pela Lei Maria da Penha. E que nós vamos falar sobre isso. Falaremos, com prazer. Mas eu sou uma jornalista muito curiosa. Tá. E antes de a gente falar um pouco dessa mulher maravilhosa, né, na sua atuação como delegada de Polícia Civil, eu quero que você conte um pouquinho pra gente, doutora, sobre um pouquinho da sua história, da sua infância, né, até chegar aonde você chegou. Eu vejo que você tem um sotaque diferente, não é bem baiano, não. Não sou baiana, não. Eu sou mineira, eu sou de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Minha família é toda mineira. Nós somos uma família de 6 filhos, éramos 7.
Meu pai é policial militar. Lá em casa nós somos 3 policiais. Eu, meu irmão e meu pai. Meu irmão, o filho número 3, é policial também, civil. E meu pai, que era policial militar. Estudei a vida toda em Belo Horizonte. Estudei num colégio militar, inclusive. E Então, você já era uma criança bem corajosa, bem né? corajosa. Então, você acha que um seu exemplo. pai que lhe inspirou para você querer seguir essa carreira Sem policial? dúvida. Sem dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. É? E sua mãe? Minha mãe é dona de casa. Sempre foi dona de casa, até porque... Muito filho. Muito filho para tomar conta. Mas era assim, muito guerreira, muito aguerrida mesmo, assim, sempre se virou, sempre fez trabalhos de comércio, né? Ela vendia, não vou falar o nome das marcas, mas ela vendia Sim. cosméticos, vendia uma roupa, e minha mãe sempre se virou. Que bacana. E seus irmãos, seus pais continuam lá em Belo Horizonte? Continua, todo mundo lá, só eu que desertei. Tem alguma lembrança, assim, da sua infância que você guarda, assim, com carinho? Há muitas. A minha família é uma coisa que mexe com a gente, né? Mexe. Das minhas melhores lembranças bem na infância mesmo. Assim, meu pai trabalhava em um quartel, lá a gente chamava de QG. E tinha uma praça linda, até hoje tem essa praça lá com um chafariz lindíssimo. E a alegria da gente era sair do colégio e parar na praça para ficar com meu pai, até porque ele trabalhava muito, ele era policial no quartel e no tempo livre dele ele gerenciava um restaurante que também tinha o nome de Chafariz. Então a gente, né, ficava lá nesse entremeio ali. Olha, a pracinha era linda, você herdou brincando. muita coisa do seu pai. Bastante. Muita coisa. Muita coisa. E você veio para Bahia para estudar ou como? Não, eu já vim aprovada no concurso para delegada de polícia. Eu fiz o concurso no ano de 2001, em 2000, salvo engano. Aí em 2003 eles convocaram, aí eu vim. Tô aqui. Aí encontrou o amor Essa baiano? Brincadeira. Não, o amor baiano eu encontrei lá. Eu conheci lá em Belo Horizonte. Ele estudava lá também. Aí te trouxe pra cá. Aí me trouxe pra cá. Olha que coisa maravilhosa. Ele estudava lá também, ele fazia faculdade. Eu fui caloura dele na faculdade, para falar a verdade. Eu no curso de Direito e ele na de Engenharia. E você, quando você entrou na faculdade de Direito, você já tinha essa vontade de prestar concurso para delegada? Ou... Assim, eu queria prestar concurso. Não, claro que delegado... Não? Não, eu advoguei ainda, advoguei durante 7 anos. Mas o meu foco sempre foi concurso público mesmo, sempre foi a vida de servidora pública. Sempre tive esse foco. Então, o primeiro concurso que você passou foi para delegada? Foi, passei em Minas Gerais e passei aqui, só que aqui chamou primeiro. Aí acabei vindo para cá e para desistir no meio do caminho ficou bom. E passou de primeira? Passei, foi a segunda prova. Da Bahia foi a de primeira. Mas eu já tinha feito essa outra prova de Minas Gerais, não fui aprovado. Fiquei na segunda fase do concurso. Aí depois fiz o da Bahia e repeti o de Minas Gerais. Aí passei nos 2, mas o de Minas Gerais demorou mais para poder convocar os candidatos. Aí eu já estava aqui. Que bom, aí né? já estava grávida também. Aí eu já estava grávida. E você passou das... Aí, porque parecem 3 etapas para... Não, em Minas Gerais eram 4 etapas, porque tinha a são prova, essas etapas, doutor? a prova escrita, a prova oral, a prova do teste físico e o final, quando eu fiz concurso há muitos anos, eu nem sei como que está agora mais, a academia ainda era classificatória. Não era só classificatória, não. Se você não fosse aprovado durante o período da Cadepol, você seria dispensado. Aí essa era a 4ª fase. E tem aquela fase de esforço físico, tem, de fazer tudo, tem. Aquelas coisas de agachamento, tudo, mesmo? barra, natação. E você estava preparada para... Tava preparada. Que bacana, viu? A gente tem que estar preparado sempre, né? Como você disse, é uma profissão de risco, né? Exatamente. Sai completamente da zona de conforto. Porque assim, a gente nunca sabe como vai ser o dia, né? Exatamente. E a delegacia
Não é um ambiente, né? Todo mundo que vai pra delegacia porque tem um caso, Um problema. para falar, né? Para tentar resolver. Para tentar resolver. E é engraçado que eu sempre falo isso, que ninguém vai para uma delegacia procurar registrar a ocorrência feliz. Tá todo mundo com um problema. E tá todo mundo com uma questão a ser resolvida, até para poder buscar uma orientação. E essa humanização, né, no atendimento é muito importante. E eu vejo assim que o delegado, né, delegada, ele tem que pensar naquele momento ali, né, se ele vai prender ou não, porque assim o juiz... na situação de flagrância, né? tem tempo de decidir, de estudar, né, para julgar ali. E você numa situação de flagrante, você tem que analisar tudo e muito rápido. Se você vai ratificar aquele flagrante ou não, se você, né, vai manter a pessoa presa ou não, o arbitramento da fiança. Tem toda uma dinâmica, tem toda uma técnica para poder ser seguida e às vezes é muito rápido. E é claro, como todo ser humano, a gente erra, né? Sem dúvida. Às vezes você libera quem não deveria ser liberado, prende quem não deveria, né? Ou então você ratifica o flagrante e depois... a justiça solta. Tem muito isso também. Você fica chateada quando... Não, porque a lei que permite ser assim. Ninguém faz nada que seja fora do que a lei permite. Então... É um direito que a pessoa tem de responder em liberdade. Claro que tem os critérios, né, para ele estar respondendo em liberdade, mas isso faz parte da vida profissional. Eu vi que você falou que quando você passou no concurso estava grávida. Eu vim para cá, quando eu cheguei aqui nessa região aqui no sudoeste da Bahia, com 30 dias depois eu engravidei. Aí quando eu estava com 6 meses de gravidez, o concurso de Minas convocou. Aí eu não fui. Não foi. Então você tem quantos filhos, doutora? Dois meninos. 2 meninos? Gosta também da área policial ou é mais para a saúde? Não, o meu filho mais velho tem 18 anos e ele já está fazendo direito, inclusive. Tá na UNEP. Embrumado, E o mais novo fala que se tudo der errado na vida dele, ele vai fazer direito também. É verdade, ele falou isso. E seu esposo também é engenheiro? Ele é engenheiro. Engenheiro mecânico e de segurança do trabalho. E agora é dono de pub, né? Vamos falar desse pub depois aí, tá? Vamos falar. E bicho de estimação, você gosta? Adoro. 5 cachorros. Ave Maria. E fica onde esses cachorros? Tudo em casa. Aqui em Castelo? E cachorro de pequeno porte ou... Não, tem uma que é do meu tamanho praticamente. Qual a raça? Dálmata. Dálmata? Gente, aquelas da branquinha, da pintinha assim. Ela é toda acinzentada, ela misturou bem ela ficou linda. Essa casa tem muita proteção, né? Tem. Cachorro. Pincher. Pincher, Às vezes, é interessante o pincher que ele... Quando a gente vira o carro na esquina de trás, ela já anuncia que a gente tá chegando. O latido. É impressionante. Late, viu? Cachorrinho é danado. Só não tem tamanho. Eu tenho lá 2 filhos de nada com qualquer coisa. 2 pincher e a... E tem tempo assim para levar os cachorros para passear, para criar? Não, quem leva é o marido. Tá bom. Ele é que cuida dessa parte. Bacana. Tem 3 jabutis. E tem jabuti também? Tem jabuti também. Ai, gente. Só não tem peixe, que se eu tiver peixe, morre. E aí você fica, sua rotina é Brumado? Brumado, Caetité, Brumado, Guajeru, Brumado, Caetité, Brumado, Guajeru, Brumado, Caetité. E quando você passou no concurso, você trabalhou? A minha sede sempre foi cidade. Brumado. A minha sede sempre foi Brumado. Aí eu comecei a responder por Rio do Antônio. Só em Rio do Antônio eu fiquei 19 anos atuando. Aí na região eu trabalhei acho que quase todas as cidades. Com a DEAN itinerante fui para Guanabi, Caetité. A minha coordenadoria mesmo, eu fiquei em Maitinga, Jânio Quadros, Malhada de Pedras, Rio do Antônio e Guajeru, Barra da Estiva, Ibicoara, Livramento. Eita, alô, galera da Chapada! Bastante. Rio de Contas. Aí a gente vai pulando e colaborando onde a gente pode, né? Mas você é chamada, assim, fala assim, doutora Eli, você tem que
pegar essa Esse bebê, né? essa região. Essa região. Ou plantão, tá tendo plantão lá, tá faltando, vamos. Então não pode nem se apegar com casa, né? Porque... Não, nesses lugares não. Eu fixei residência em Caetité e fico nessa lida aí de estrada. E os meninos já estão... já tá fazendo faculdade, né? E o outro já vai completar 15 anos, já não tenho mais criança, né? E você tem algum ritual, assim, matinal para começar bem o dia? Vai comer. Comer. Tomar o café da manhã, comer. É já acorda de bom humor, né? Oh, que beleza. E lá em Brumado você também tem residência lá, né? Assim, não fica em hotel, não. Porque não. Você fica... Né? Não, entendi. E como é que é essa Ellen, mãe, esposa, né? Delegada... Como é que você consegue dar conta? Eu tenho mudado bastante, porque eu sempre fui uma mãe bastante enérgica e eu sou muito presente na vida escolar, sempre fui. Muito presente na vida escolar dos meninos, a gente tinha meta e tal. Aí, um dia, um colega virou para mim e falou comigo assim, você é delegada só na delegacia, viu? Você não precisa ser delegada em casa, não. Você não precisa vigiar o tempo todo, não. Mas eu sou uma mãe muito parceirona também. Assim, da gente deitar na cama, todo mundo, e eles... Já tem nora, já? Já tem nora. Então a casa é cheia. Casa cheia. Aí você faz comida lá pra todo mundo. Faço. A nora de vez em quando inventa de fazer também, que ela gosta. Bacana. E sua juventude, a gente falou um pouquinho da sua infância aí. O que você gostava de fazer? Você era aquela jovem que gostava de praticar esporte? Sempre gostei. Sempre joguei. Eu gostava de jogos. Assim, de menina, eu gostava de bicicleta e carrinho de rolimã. Ninguém... que a minha mãe morava numa ladeirinha, ela não era muito inclinada, não, mas a gente subia empurrando aquilo. E a maioria do pessoal da minha rua era menino, então a gente se divertia, assim. E depois, quando eu fui amadurecendo, na época da faculdade, eu nunca fui baladeira, eu sempre fui mais caseirinha. Mas eu gostava muito de assistir filme, Daniela. Eu tenho um amigo até hoje, que na época ele tinha uma locadora. Eu chegava sexta-feira do trabalho, passava na locadora, enchia a sacola de filme e ia para casa, assistia filme o final de semana todo. E qual o filme que você assistiria assim 1000 vezes sem cansar? Tem aquele filme que você... Tem. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Tem um com Nicolas Cage, que é A Rocha. Eu adoro Sean Connery. Sou apaixonada por ele. Apaixonada pelos filmes dele. Amo. Você gosta mais de filme de suspense? Mais terror? Não, eu gosto muito de ação. De ação? Ação, Mas eu gosto muito de filme épico também. Um que me marcou muito, inclusive pela atuação do ator, foi com Mel Gibson. Entre uma guerra entre a Inglaterra e a... Ai, meu Deus, esqueci. Eu não sou... E a Polônia. Coração Valente. Coração Tem uma Valente. cena que me marcou muito nesse filme, eu assistiria. E tem um outro também, que é Um Sonho de Liberdade. Um Sonho de Liberdade também. Um Sonho de Liberdade para assistir. Que ultimamente eu assistiria aqui 1000 vezes. Só Disney? Não, ainda toma conta da televisão aqui. Na época dos meninos pequenos, a Era do Gelo era de manhã, de tarde e de noite. Eu adoro, assim, questão dos valores mesmo, né? Do filme e tal. E os meninos sempre gostaram também. Aquele Carros. Ela é mais Barbie, né? Ela é Helena. Princesa. E agora tem as youtubers, né? Que ela gosta, Maria Clara JP. Os meus já deu para aproveitar mais essa infância, sem os youtubers. E música? Eu adoro. Seu Spotify toca mais o quê? MPB. Meu Spotify só tem salvo MPB. Que maravilha. É impressionante. Eu não sou muito eclética pra música, não. Você é MPB? MPB, eu gosto muito de rock também. Mas se você pegar meu Spotify agora, se fosse, MPB. Vamos aí com um show de sertanejo, aí não te agrada, não. Não. A oportunidade de você ir pra conquista agora, não né? Marisa Monte, né? É linda demais. Porque é difícil, né? Ter show de MPB aqui na região. Mas eu já aproveitei, engraçado que em Minas Gerais tem muito festival de rua.
na praça, não sei se você conhece lá, mas tem a Praça do Papa, o Parque das Mangabeiras. E eu já assisti tanto show de MPB. Acho que é por isso também que eu acabei me apaixonando, né? Pelas letras, Lá pela também música. gosta muito de pop rock, né? Muito, Skunk. Jota Quest, esse pessoal estudou, eles são meus contemporâneos de escola e nós estudávamos no bairro Santa Teresa. Inclusive do Jota Quest tem um colega de classe. Bacana. Você vai muito lá? Muito, vou. Eu tento ir de 3 em 3 meses, 2 em 2. A família deve ser grande lá, né? Muito grande, muito. Sobrinhos, netos eu já tenho. Apesar de ser a irmã mais velha, os meus irmãos se casaram antes. Então, eu tenho sobrinhos que já têm filhos. É mesmo? Então... Qual a sua idade, doutora? Assim. É sério? 50. Completei 50 esse ano. Novona. Você faz alguma atividade física? Faço. Hoje eu faço pilates e caminhada, que é o que dá com essa correria. Com essa correria, né? Mas eu gosto muito de natação. Minha paixão mesmo é natação. Brumada é bom para fazer natação. Muito bom. Principalmente nessa época de junho e julho, né? Me diga alguma coisa, algo assim interessante sobre você, assim, que eu não faço a menor ideia. Tem assim... Eu sou formada em gastronomia. É por isso que você estava na cozinha, né? Lá no pub. Eu tenho pós-graduação em alimentação funcional. Você não sabia? Não sabia. Então, além de delegada, você é formada em gastronomia. E estou terminando agora o 3º curso superior, que é perícia criminal. Maravilha. E na gastronomia, o que você mais gosta? Assim, carnes, massa? Nossa, eu amo comer, né? Então, gosto muito da cozinha internacional, para falar a verdade. Eu gosto muito da culinária mineira, a comida de boteco mesmo, porque lá a gente não tem... gorgonzola que tava maravilhoso, delícia, né? Viu? Obrigada. Lá no pub, né? Lá no pub. Eu gosto muito de comida de boteco, porque Belo Horizonte tem essa cultura do boteco. O povo gosta muito de chopp artesanal. Muito. A fabricação lá, no entorno de Belo Horizonte mesmo, é gigantesca. E o boteco. Já e fui gosto de cervejarias lá. Nossa, tem muitas. Meu marido já fez, já fabricou. Eu lembro, a gente tomava. Eu conheci ele por causa da cerveja. Né? Nem foi por causa do direito. Então. E qual a sua maior referência na vida, assim, profissionalmente falando? Você tem... Meu pai, sem a menor sombra de dúvida. Profissionalmente, meu pai. Sem a menor sombra de dúvida. Gostava de cozinhar? Meu pai cozinha muito. Cozinha ainda? Meu pai cozinha muito. Quem cozinha na minha casa todos os dias, de segunda a sábado, é meu pai. Eu tenho certeza que seu pai também tem muito orgulho dos filhos, né? Eu acho. O outro seu irmão que tem também carreira policial é militar ou civil? Não, é civil. Policial civil. Trabalhando no DHPP lá. Bacana. E eu sei que sua vida é essa correria, né? Que seu trabalho, né, deve ser muito cansativo, ainda tem seu trabalho aqui, seu trabalho em Brumado, né, que você viaja muito. Quando você se sente, assim, sobrecarregada, o que você faz? Você... Cozinho. Cozinha? É uma terapia, então, para você, Para mim sem dúvida nenhuma, funcionou como terapia. E, assim, eu converso muito com Deus, eu gosto muito de orar, de verdade. Então, às vezes eu sento assim, eu tô na cozinha e estou conversando com ele, porque eu sou de falar muito pouco com outras pessoas. Eu sou uma pessoa, inclusive, com muito poucos amigos. Então, eu não sou muito de falar de sentimentos. Aí eu converso com ele, seja ele o que for. E o que você considera, assim, mais importante na amizade? Lealdade. Você é daquelas que prefere ter poucos amigos bons, né? E bons amigos, e leais. E você falando aí que você gosta muito de conversar com Deus, né? Conta pra gente, assim, né, a sua opinião sobre fé e espiritualidade. Você tem... Eu acho que fé todo mundo tem, né? Até o ateu tem a fé em alguma coisa, né? Eu já vi assim, um pastor falando, inclusive no podcast, que não existe ateu. Existe pessoas de pouca fé. Pouca fé. Mas a fé é importante, ela que nos move, ela que nos direciona. E em relação à espiritualidade, eu acho que
É... é uma frase que pode parecer clichê, mas há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, e eu creio muito nisso. Eu venho de uma orientação espírita, eu sou espírita, e eu sei que a espiritualidade está aí e que ela nos orienta a todo momento, ela nos instiga, não é a palavra certa, ela nos... me perdi a palavra aqui agora. Mas, e tudo é energia. Então, tudo que você volta, que você... inclusive a palavra, produz, né, exatamente, tudo que você produz, ela volta para você. Então, aquele filme O Segredo, que ele não é religioso, né? Os livros do Segredo falam muito dessa questão de você receber de retorno aquilo que você projeta. O universo conspira a nosso favor. Conspira a nosso favor, exatamente. E é impressionante isso, que às vezes eu testo isso quando eu quero estacionar um carro, né? Assim, aí tá cheio de você vê aquele estacionamento cheio de carro, eu falo assim, não, eu vou achar uma vaguinha e eu acho a vaga. E quando a gente fala assim, não vai achar vaga, não acha, né? Então, e isso serve muito de exemplo para as pessoas que são pessimistas, né? Porque quando fala, não vai dar certo, não sei se eu vou conseguir, realmente não consegue. Você vê como é que é interessante. Todo mundo com quem eu já trabalhei nas delegacias onde eu trabalhei, a minha equipe as minhas equipes sempre tiveram uma orientação religiosa, independente de qual seja a doutrina. Eu dei muita sorte com as pessoas com quem eu já trabalhei e com quem eu trabalho até hoje. Inclusive, eu trabalho com uma pessoa que ela desculpa, ela se declara ateia, ela fala só ateia, não acredita em nada. Mas é uma pessoa de uma conduta Mas na hora do desespero fala... Ai, meu Deus! Isso aí. Né? É maravilhosa ela também. Uma pessoa maravilhosa. E você falou que você trabalha, né, com algumas pessoas. Como é, assim? Quantas pessoas trabalham na delegacia? Na delegacia da mulher, por exemplo? Lá nós somos 5 pessoas hoje. Mas com a promessa de vir, agora em novembro, no concurso novo, tem promessa de chegarem mais 4 pra gente. Para trabalhar com a gente. Não temos homens trabalhando dentro do núcleo, não tem, o atendimento é todo realizado por mulheres. Se eu for registrar uma ocorrência lá... Uma mulher que vai te atender. É uma triagem, assim, que a gente passa por uma triagem para chegar até você? Ou não? Não. Às vezes, se eu tiver... se estivermos só eu e mais uma, ela já tiver no atendimento, eu faço o atendimento. Mas, assim... eu ouço a pessoa, faço o acolhimento que tem que ser feito, e eu gosto. Essa é uma coisa que eu faço por amor mesmo. Só quando eu não estou lá é que eu não faço os atendimentos. Mas eu gosto de ouvir o que a pessoa tem a dizer, eu é que faço os encaminhamentos, eu é que faz a oriento. Tem também. Assim, na verdade, quando o crime chega pra gente na delegacia da mulher, ele já vem pronto. Ele já vem com a autoria definida. Muito dificilmente a autoria não está definida. Quando é um crime de estupro, alguém entra na casa de outra pessoa, estupra a pessoa e tal. Aí tem uma investigação toda. Aí, além da gente que trabalha na delegacia, tem o pessoal do SI, que é do setor de inteligência, né? Aí tem psicólogo lá dentro? Assim, porque às vezes a pessoa chega... O ideal seria ter, mas aí varia muito de disponibilidade dos municípios em abrir mão desses profissionais. Assim, graças a Deus, é o que eu te falei, eu sempre me relaciono muito bem, eu acho que a gente atrai muito essa coisa, porque quando você faz o que você gosta. Eu encontrei uma turma da assistência social de Brumado, que eles são fantásticos. Trabalham com muito poucos recursos, mas tudo que eu mando para lá, a resposta é imediata, tudo que eles vêm trazendo, também a gente tenta dar o máximo de atenção, né? E graças a Deus tem dado certo. Aí a gente encaminha para eles para que o atendimento seja feito pela psicóloga do CRAS. CRAS e CRES, né? Bacana. Sim, eu quero servir alguma coisa. Você gosta de comida japonesa? Amo. Amo comida japonesa. Então peraí, gente, que eu vou entrar aqui no aplicativo do Aikifome. Eu vou pedir o japonês lá do Pé de Piqui. Pronto. Deixa eu pedir aqui.
É de Del, né? De Del, do pé de piqui. E já tem um cupom, né, que inclusive já está ativo, que eu vou passar aqui, né, para os meus ouvintes, que é 200 FF Chuchu, 200 FF XU, 20% de desconto, tá? Isso só hoje? Não, não é só hoje, não. Já está ativo. Pronto, pedi aqui um japinha para nós, né, para o bate-papo fluir até mais. Pronto. A Que Fome também é um dos nossos parceiros. Inclusive, vou aproveitar aqui para dar um alô para os meus patrocinadores, né, que é a Escolinha Grão de Areia, Casa das Mesas, né, que trouxe para cá esses móveis, essa prateleira. Karina Marques Mason, que trouxe, que está aqui com a cortina, papel de parede também, parceiro do podcast. Doutor André Besquias, advogado. Talsom, sonorização. Clínica Alfa. Ju Souza, que foi responsável por fazer essa make maravilhosa em mim hoje. E Tamara Magalhães, arquiteta, que fez o projeto aqui do estúdio. Alô para os meus patrocinadores. Se você quiser também, gente, ser, né, patrocinador, apoiador do podcast, só entrar em contato comigo. Não esqueça de inscrever no canal, né, compartilhar esse podcast, né, doutora, para que pessoas tenham mais informação, que tenham mais conhecimento aí sobre, né, a Delegacia da Mulher, que a gente vai falar muito isso. Inclusive, eu quero saber um pouco, né, o que te motivou, né, assim, seguir essa profissão perigosa. Já falou que é por conta do seu pai, né, com inspiração para você. Meu pai foi inspiração. Mas, algum momento já pensou, assim, em desistir, de falar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que loucura. Já, com certeza. Já. Seu primeiro plantão, você se lembra, assim, daquela... Lembro. Do primeiro atendimento como titular. Dá um frio na barriga. Dos BO que teve lá. Não, teve muito. Conta pra gente. Conto. Você chega num estado muito diferente do seu, uma cultura completamente diferente. Enfrentei machismo demais. Por ser delegada, né, e terem muito poucas delegadas aqui na nossa região. E o meu primeiro atendimento foi de uma pessoa que estava querendo se separar. Olha para você ver que... E ele é meu amigo até hoje. Virou meu amigo Brigou mesmo, assim. com a esposa? E foi Não, ela que estava brigando, ela que queria separar e ele doido para poder ficar. Eu falei, meu Deus, e não era um atendimento para a delegacia. A delegada acaba sendo psicóloga também. Sendo psicóloga também. E advogada, na verdade, né? Porque eu acho que todo mundo falava, porque antigamente aqui tinha a nomeação de policiais militares, na maioria das vezes, que faziam o delegado calça curta, não sei se você já ouviu esse termo, que não tinham uma formação em direito, que não eram delegados de carreira e tal. Meu avô, inclusive, já foi delegado de carreira. Na zona rural de Brumado. E quando chega para a cidade... Não tem formação de direito, não. Esse delegado calça curta que fala, então, né? Delegado calça curta, exatamente. E a primeira pessoa que entrou na delegacia, porque aí quando chegou a notícia de que era uma delegada e tudo, as pessoas estavam identificando delegada e advogada. Aí ele foi para poder pedir uma orientação e tal, mas foi o primeiro atendimento que eu fiz lá dentro da delegacia, a primeira delegacia que eu trabalhei. Que foi aonde? Em Brumado mesmo. Em Brumado? O primeiro atendimento foi lá. Então você foi, agora voltou de novo? Não, é porque quando a gente chegou, quando a gente era nomeado, a gente ficava uma semana, 15 dias na sede para você poder conhecer as pessoas a quem você iria dirigir, como que era o sistema que era utilizado na época e tal. Aí eu fiquei lá uma semana em Brumado. Foi o primeiro atendimento que eu fiz desse rapaz, que era de Rio do Antônio, por sinal. Ele estava em Brumado a trabalho e acabou passando lá e eu fiz o atendimento dele, por coincidência. E assim, uma ocorrência daquelas de violência, você já... Que já tem amigo. Muito. Muito, eu já tive, né? Muito. Brumado é muito violento também, né? Também. Da cidade que você trabalhou, qual é que você achou mais, assim? Barra da Estiva. Barra da Estiva? Barra da Estiva, muito. Eu já ouvi falar mesmo, que tem muito caso de feminicídio lá também, muito, né? Ibicoara também. Por causa daquele trecho de Cascavel, né? Sim. Aí Ibicoara e a comarca acaba sendo
é a comarca de Barra da Estiva. Mas eu já tive casos escabrosos, assim, nas cidades pequenas mesmo. Já tive caso de estupro mesmo de criança de 8 anos, de 4 anos. Um pai que teve... Esse me tirou o sono. Um pai que teve... Ele tinha 3 filhos com a própria filha. E no primeiro momento que esse caso chegou para a delegacia, quer saber esse? Quero. Queremos. Esse primeiro... A primeira vez que esse senhor foi investigado foi através de um disque denúncia. E quando a gente foi fazer as oitivas, ela negava a todo momento, ela deu um nome para cada... um nome de pai para cada criança. E por que ninguém registrou? Ela sempre tinha uma resposta pronta. E depois eles fugiram, os 2. E quando eles retornaram, a gente agendou um exame de DNA com a concordância dele e tudo. E apesar de ser comprovada a paternidade dele com os filhos dela, ele não foi condenado, porque ela já era maior de idade há um tempinho. E você sentia assim, que ela tinha medo? Muito receio. E só que na época a lei... Não existia a Maria da Penha? Não, já existia a Lei Maria da Penha quando o caso chegou, mas não tinha... A Lei Maria da Penha, ela é maravilhosa. Então, ao longo do período, após o nascimento dela, após a publicação dela, ela já passou por diversas alterações, acréscimos, vamos dizer assim. E um deles foi, um dos acréscimos que eu achei importantíssimo, do tempo de prescrição do crime de estupro, que mudou radicalmente. Antes ela teria 6 meses após os 18 anos para ela representar criminalmente contra o seu agressor, se a mãe não tivesse feito isso, né, ou algum outro responsável legal. Ela já tinha passado muito dessa idade, ele acabou não sendo condenado. 2 anos depois... E a mãe, né? Você falou do pai, da filha, né? O pai estuprava a filha e tinha mãe? Aí nós vamos chegar lá. Sim. Eu vou te falar da mãe. Meu Deus do céu. Aí, que foi isso que me tirou o sono, foi justamente a atuação da mãe. No caso, assim, que você não sossegou. Não sosseguei, num final de ano, numa noite de Réveillon, estava todo mundo na casa deles e um irmão brincou com ela, dizendo que na festa de Réveillon, que tinha acontecido nessa cidade, que uma pessoa teria olhado para ela com um olhar assim e tal, e falando com ela, vai ficar, vai aproveitar sua vida e tudo. E ele já um pouco alcoolizado, né? Ele acabou agredindo fisicamente a menina por ciúmes. E a confusão foi tamanha que os próprios irmãos chamaram a polícia militar para conter o pai, porque ele estava armado. Ele estava com um revólver e ameaçando matar a menina. Aí isso foi parar em Brumado, eu estava viajando, inclusive, eu estava passando o Réveillon na ilha de Itaparica. Aí nós retornamos no domingo, na segunda-feira, aí a gente conseguiu, meu colega fez o flagrante e ele permaneceu preso. E a gente marcou de conversar com ela na segunda-feira. E eu estava substituindo férias do meu colega em Jânio Quadros. Eu passei primeiro em Gojiru, fiz a oitiva dela, e os detalhes foram tão dolorosos que quando eu cheguei em Jânio Quadros para poder fazer o atendimento de uma ocorrência de homicídio que tinha acontecido lá na noite anterior, para poder fazer as oitivas, eu não tive condição física. Você acredita que eu internei? Fiquei internada aí em Presidente Jânio Quadros de tanto... Meu estômago doía tanto, era uma dor que eu achava que eu estava morrendo. Muito. Você deu uma crise de ansiedade, muito, né? muito. E depois, quando você vai ouvir outras pessoas, a irmãzinha dela, de 13 anos, chegou lá na delegacia. E eu não ia lá todos os dias, que eu era só substituição. Ela chegou na delegacia, bateu na porta e falou assim, você que é a doutora Ellen? Aí eu falei, sou. Ela falou assim, e se eu te contar uma coisa, você não conta para minha mãe? Eu falei assim, não conto. Aí ela foi e me contou que o pai já tinha tentado mexer com ela e só não mexeu porque já tinha tentado abusar, né? E só não abusou porque ela ameaçou de denunciar
lá para a delegacia. Sim. Eu já tava Atuando. trabalhando lá. E ameaçou. E a casa deles ficava 4 casas no mesmo quarteirão. E foi horrível, assim, porque a gente foi levar a irmã dela para fazer exame e tal. E a mãe segurou E o conselho no tutelar? vidro, junto com o conselho tutelar. Aí foram levar para poder fazer o exame. E a mãe segurava na janela e falava com a menina assim, de maneira bastante bruta: se você abrir a sua boca, você me paga. Foi aí que a gente foi descobrir que a mãe foi conivente com aquela situação uma vida inteira. E na conversa com a mãe dos três meninos, ela me disse que ele abusava dela desde os 9. Como? Assim, é impossível. É impossível uma família inteira saber da convivência. Ninguém lutou por ela, sabe? Tem medo do pai. Não juntou todo mundo, né, para poder... Mas assim, os filhos ainda tinham aquela dúvida se era verdade ou não. Mas a mãe sabia. A mãe sabia. A mãe sabia. E assim, muito se falava na cidade sobre essa possibilidade e tal. E assim, o que mais me choca até hoje foi que ninguém ajudou essa menina, sabe? Ninguém buscou ajuda por essa menina. E a primeira foi a denúncia anônima logo quando eu cheguei. Que eu disse a você que foi pelo 180, né? Que é um dos disque. É o disque denúncia. Mas... Você acha que quanto menor a cidade, mais casos tem de Não, eu acho que a gente acaba se assustando. Porque eu já ouvi falar que é comum em zona rural, em cidades pequenas, o próprio parente, né, abusar, estuprar. É comum em qualquer lugar. Comum em grandes centros, e a gente acha que nunca vai acontecer, né? Por perto e tal. Mas é uma prática... assim, eu te falo com absoluta certeza, as pessoas, os abusadores são de dentro de casa. E frios, né? Psicopatas, né? Quando a gente fala que é psicopata, a gente acaba... Qual a mente de uma pessoa dessa, doutora? Assim, porque... Eu acho que... É maldade mesmo? Eu não gosto de falar... Às vezes a pessoa fala assim, ele é um psicopata, ele é doente. Mas você acha que é doença? Não acho. Não acho. Eu acho que é a coisa do exercício do controle, o exercício da força em cima de uma pessoa com um grau maior de vulnerabilidade. Querendo ou não, a gente tem menos força, querendo ou não. A menina, a criança abaixo de 12 anos, ela não entende. Até a vulnerabilidade não está só no fato dela ser menina, está no fato dela não reconhecer aquilo como abuso ainda. E essa cultura mesmo do machista, né, de muito própria dos interiores, como você disse, da zona rural, de apropriação do corpo, sabe? Da propriedade sobre o corpo da mulher. Isso é muito triste. Precisa ser mudado. Isso precisa ser trabalhado na educação, na sala de aula. É sempre da mulher, né? E a culpa é sempre nossa. É pela roupa que a gente veste, é porque bebeu demais, é porque é risonha demais. E a culpa nunca é da gente. A culpa vai ser sempre do agressor. E essas pessoas de mente, do tempo mais antigo, né, da década de 50, 40, é difícil, viu, doutora, para tirar o machismo dessas pessoas. Não, tem muita gente de 30, veio dessa cultura, né? Machista. De avô, de pai. Quando você busca... Chegou? Foi rápido, hein, Dani? Olha só, obrigada. Você gosta mais do japonês, do maçaricado, do salmão? Eu gosto de qualquer um. Adoro japonês. Né? Delícia. Veio com... Muito obrigada, viu? Ai, que fome. Trouxe. Obrigada. Pra gente. Saco vazio não para em pé, né, doutora? E olha que eu gosto de comer, viu? Lá na delegacia tem tempinho pra comer, só tomar o cafezinho quente mesmo. Dá tempo até de cozinhar. Rapidinho.
E assassinato, assim, tem um caso assim que te chocou muito? Teve. Aí já não... nossa, tem demais. Tem... Olha isso, nós já... combinado. Já Tá tem lindo. lá do Pé de Piqui. Pé de Piqui também tá patrocinando? Ainda não. Parceiro. Ah, pronto. Parceiro. É, Sim, show. aceito. Mas acho que E não mando. Tem problema não. Eu já tive um caso de feminicídio. Eu fico com receio de contar essas coisas porque são muito cruéis, assim, e é muito... É pesado, pesado, né? mas acontece. A gente teve um caso de... E não é muito antigamente, né? Ele é bem recente. Que os casos que te chocam é sempre relacionado à mulher, A né? mulher, um casal, um cara com bastante ciúme, ele simulou um suposto homicídio da companheira dele com a tentativa de homicídio dele. E inventou um monte de história e tal. E para esconder as provas, ele colocou fogo no próprio carro. Quando a gente chegou no local para poder fazer o levantamento, ele estava sem roupa, ele estava todo machucado. Ele mesmo simulou. Ele mesmo simulou. Isso... Ah, meu Deus, quando eu lembro, foi muito cruel. Muito, muito, muito cruel. Obrigada. Vou intervalar o comercial para você. Tá, para falar pouco, né? Um pouco desse japonês que tá uma delícia. Quero dar um alô aqui para os meus patrocinadores. Alfa Multiclínica, que tem lá atendimento em ultrassonografia, gente, e pediatria. Tem também ecocardiograma, tá? Escolinha Grão de Areia, Casa das Mesas, Karina Marques Mendes, Dr. André Besquiza, Talson, Ju Souza, que fez a minha make hoje, Tamara Magalhães, arquiteta. Bom? Ótimo. Faltou um molhinho shoyu. Acho que lá em cima... Tá gostoso. Tá gostoso, né? Tão bom que não precisa de molho. E assim, doutora, qual o seu maior desafio, assim, como delegada? É lidar com tudo isso sem trazer para casa. Chega em casa de bom humor. Eu tento. Você consegue apagar algumas não, coisas? No início sempre casa, e no né? início era mais difícil. O primeiro estupro que eu peguei mesmo, o primeiro estupro que eu peguei foi muito pesado. Eu fiquei mal mais de uma semana, assim. Mas depois a gente vai amadurecendo, vai aprendendo a lidar com isso, tentando filtrar. Mas ainda tem esse caso desse rapaz mesmo, por todo o contexto, por toda a história de vida da família dessa mulher, com essa simulação desse homicídio simulando dela, né? Toda essa simulação dele, isso também me deixou mal por um período, porque eu achei que não seria possível. Eu não vou dar detalhes da técnica de investigação, mas com 2 dias a gente já estava com a autoria definida mesmo, e ele está preso, ele foi preso preventivamente e tal, mas a gente tem que se apegar aos detalhes para você conseguir colocar a pessoa ali naquele momento, naquela hora, sabe? E foi bastante doloroso. Ela deixou um filhinho de 8 meses de idade. Então, eu tenho foto até hoje com o neném dela no colo. Essas coisas, a gente aprende a filtrar. E quando eu fui... quando eu parti... igual quem é da área de saúde também, né? Que pega tantos casos. Algumas vezes bem pesados, né? Inclusive, tem algumas pessoas que trabalham, né, na UPA, em hospital, que fala que chega lá muitas pacientes, muitas mulheres machucadas. Buscando atendimento. Né? Dani, uma coisa que é interessante a gente colocar é que muita gente não sabe, mas as unidades de saúde, elas têm uma obrigação legal de informar as autoridades se o crime incorrer em violência contra a mulher.
seja ela de natureza sexual, física, e muitas das vezes a subnotificação, muitas das vezes não, a subnotificação a gente sabe que ela é notória, muitas mulheres deixam de procurar ajuda nas delegacias, mas profissionais de saúde, eles têm a obrigação legal de informar, e pouca gente sabe disso. Mesmo sem autorização da vítima? Mesmo sem autorização da vítima. É um direito dela, a depender do grau de lesão, de qual tipo de violência sofrida. É uma questão dela, se ela vai querer representar criminalmente contra ele, mas é uma obrigação legal a comunicação para as autoridades para que essa mulher venha, compareça e diga: não quero representar criminalmente, se o crime for de ação penal privada. Porque se for de ação penal pública, após a denúncia não tem como mais voltar atrás. Entende? Muito interessante você pontuar isso, que, tipo assim, as pessoas meio que comentaram comigo, né, quando eu postei que a gente ia falar sobre a violência contra a mulher, e falaram assim, mas chega muito caso no hospital. Pessoal, muita coisa a gente vê nos hospitais, então, principalmente públicos. Tem que ser informado. Tem que ser informado. A lei do minuto seguinte, por exemplo, a gente teve recentemente num hospital, numa outra cidade. Aí que a própria diretora do hospital falou comigo assim, não, mas eu não sabia disso. Claro que ela sabia, ela só não colocava em prática. Mas a mulher que chega vítima de violência... Assim, isso é trabalho de polícia? Não, ela chega vítima de violência, ela tem prioridade no atendimento, ela tem que ser... tem prioridade no atendimento. E isso não é respeitado. Mas às vezes a própria paciente, às vezes não fala, né? Tem vergonha, fala assim, eu caí de moto... Ou tropecei na escada, alguma coisa assim. Mas a gente entende os sinais. Ainda mais quando a gente está na profissão, o pessoal da área de saúde também, a gente entende os sinais. E muitas delas chegam lá e dizem, acabei de apanhar do marido, e nenhuma providência é tomada, sabe? Então, assim, a gente precisa se conscientizar também desse nosso papel, não só enquanto profissionais, mas enquanto, no meu caso, como profissional do direito, mas como outras áreas profissionais que têm essa obrigação legal de comunicação de crime. Né? Precisa ter um trabalho, uma capacitação feita pelos municípios para poder instruir os seus servidores, os seus funcionários. Né? A gente sabe que tem essa questão da contratação na mudança de gestão, mas tem que haver a capacitação. Ainda que troquem os funcionários de determinado local, tem que se investir em capacitação profissional. Né? Você acha que é necessário ter uma reunião desses órgãos para falar sobre esse trabalho junto com a polícia? Sem dúvida. É feito isso? Aqui em Caetité, assim, eu não trabalho como delegada aqui em Caetité por opção mesmo. Optei por trabalhar fora porque eu sou uma pessoa de hábitos muito simples. Eu gosto de andar a pé, eu gosto de caminhada, eu gosto de... Você sabe disso. E... Você se sente mais segura, mais né? segura, não trabalhando na cidade em que eu moro. Mas o pessoal do município, o pessoal que trabalha com a atual gestão, eles me chamam muito para a gente poder reunir, para a gente traçar metas, buscam ajuda, orienta quem procurar para instalação mesmo de um NEAM aqui, que é um núcleo especializado de atendimento à mulher. Então eu vejo o pessoal da atual gestão muito comprometido com essa questão da violência, sabe? Assim, a campanha Agosto Lilás deles também é fantástica. No mês de março, a gente esteve junto também, fazendo palestra para as mulheres. Então, assim, é um pessoal bastante engajado na luta, não só pela violência contra a mulher, mas contra o adolescente, na luta contra a violência. Idosos também. Muitos idosos são violentados, né? Muito. Idosas, muito violentadas. E engraçado que muita gente me pergunta, né? Você faz atendimento da idosa? Faço atendimento da idosa. Mas a idosa, não, ela, na grande maioria das reclamações, maus das tratos, ocorrências, né? não é nem de maus tratos contra a idosa, é de crime patrimonial. É um filho que pega o cartão e se beneficia. É um parente que saca e não entrega o dinheiro todo. Isso é muito comum. Muito comum. Aproveita da idosa para poder...
Isso e essa violência patrimonial, ela tá elencada dentro da Lei Maria da Penha como violência. Eu já vi casos assim de violência, dentro da família, né? De falar assim, não, esse filho aqui vai ficar responsável, né? De cuidar do cartão da mãe, que já é idosa, e aí acaba tendo essa briga que fala que tá gastando dinheiro à toa, tá gastando com bobagem e tal. É fácil não. Não. É muita picuinha que aparece na delegacia. E lidar com dinheiro é que é complicado. Menina do céu, você quer ver... Entrou dinheiro na jogada, aí vira guerra. Entrou terra, vira guerra. Assim, a gente sabe que não tem herança de pai vivo, mas aí um começa a invadir o terreno do outro. Não, esse terreno é de herança. Mas seu pai morreu quando? Não, ele não morreu, não, ele tá vivo. Sabe, assim... E já tá brigando, né? Já tá brigando. É impressionante. Advogado também já pega muito. Muito, com certeza. Vamos falar de uma coisa boa na delegacia, assim, se teve algum caso engraçado, né? Tem algum caso para contar, divertido na delegacia, que não é possível só... Tem caso engraçado. Mas tem um que vai me constranger. Eu sempre pra gente, assim, uma situação engraçada, profissionalmente falando. Tá. Eu tava de plantão em Brumado, essa eu posso falar o nome da cidade, e era uma quarta-feira. E já por volta de 00:40, chegou uma guarnição da PM conduzindo uma pessoa que estava em frente de casa, com o som ligado muito alto, o pessoal, a vizinhança tinha que trabalhar no outro dia e tal. Aí, 00:40, chegou essa guarnição trazendo essa mulher. Aí eu fui falando com ela, falei, mas pra que você tá ficando até 1 hora? Você não vai trabalhar amanhã? Eu vou. Você faz o quê? Eu tenho um salão de beleza. Aí, falei, você vai trabalhar amanhã, como é que você vai cuidar do cabelo dos outros? Você tá completamente alcoolizado, não tinha condição nem de ouvir a mulher. Deus. Eu acho que ela não tava nem entendendo o que eu tava falando com ela, de tão alcoolizado que ela tava. Aí, do nada, Dani, ela parou assim e falou assim, doutora, a senhora está hidratando os seus cabelos? Ô, Dani... Eu falei, ué, não é da sua conta. Aí, quando eu terminei o procedimento dela, que eu cheguei na frente do espelho, meu cabelo tava igual ao do Vassourito. Você lembra o Vassourito da Xinha? Lembro. Rapaz. No outro dia, liguei pra uma amiga minha e falei pra ela assim, pelo amor de Deus, me dá um nome. Não, você não sabe da maior. Assim, eu contei isso pra menina que corta meu cabelo aqui, ela passa mal de rir. E eu conheci ela por causa disso. Eu liguei para uma amiga, ela falou assim, eu corto meu cabelo com Vanessa. Eu falei, então vou cortar também. Aí liguei para ela, ela falou, não, você vai cortar meu cabelo hoje. Eu tô saindo de Brumado agora, eu quero chegar com meu cabelo Joãozinho lá em casa. E eu sempre tive o cabelo muito grande e muito cabelo, tem um volume muito grande de cabelo. E eu sempre tive o cabelo grande. E com luz, o trem tava um trabalho do cão para poder cuidar. E quando eu cheguei lá, eu falei, eu quero um cabelo Joãozinho, assim, ó. Aí ela cortou meu cabelo, gostei do cabelo curto e mantive o cabelo curto e tá até hoje, não vou deixar crescer mais. Mas o interessante, você não acredita, ela antes de ir pro salão trabalhar, ela passou na delegacia e deixou um potinho de creme hidratante pra mim. Mas, você acredita? Marqueteira, viu? Não, mas eu não usei não, deixei lá, vai que tivesse colando aquele potinho. Eu ia ficar sem cabelo. Ai, meu Deus do céu. É muito caso engraçado. Isso, as situações engraçadas, Tem. né? Teve um caso... Quer contar? Conta, adoro casos. Teve um caso interessante também. Chegou um rapaz falando que estava sendo ameaçado por outro, que o marido dela... a pessoa que estava ameaçando ele era casado e que estava acusando ele de ter um caso com a mulher dele. Aí eu falei, vamos intimar todo mundo aqui, a gente marca aqui. Aí marcamos todo mundo e tal. Aí eu tô bem na conversa, né? Eu falei assim, moço, o senhor tá enganado, a sua mulher, o senhor vê uma mulher direita, ela não vai estar fazendo nada disso, não. Mas eu vi, eu falei, não, o senhor acha que o senhor viu, o senhor não viu e tal. Porque o rapaz, o que foi comunicar o fato, jurou, negou de pé junto que ele estivesse com a mulher. Aí, e a mulher tava lá, né? Tava até pra não constranger e tal. Eu falei, não, isso é coisa da sua cabeça. Aí a mulher, não, eu tava mesmo. Meu Deus, a mulher confirmou. Confirmou, eu perdi o chão na hora. Eu falei, entendi, mas isso não é motivo para o senhor ameaçar o outro, porque o senhor vai preso. Daqui uns dias, se o senhor fizer alguma coisa com ele, o senhor vai preso e ela vai ficar livre, leve e solta aí para ficar com o outro.
Então, Tem que fica ter na jogo, sua. tem que ter Tem jogo de cintura, viu, doutora? Olha só. Assim, mas foi assim, contando agora, talvez não pareça tão engraçado, mas todo mundo não teve quem não risse, Pegou de sabe? Na hora, surpresa, pegou hein? de surpresa, porque eu tava defendendo a honestidade A dela mulher, ali. né? Ai, meu Deus. E sobre as redes sociais, né? Você acha que a tecnologia ajuda ou atrapalha no trabalho da investigação da polícia? Muito, ajuda muito. Ajuda, né? Mas a gente, as nossas ferramentas, infelizmente, ainda estão muito aquém do maquinário do criminoso, sabe? Eles estão sempre um passo à frente da gente. É impressionante. Quando a gente alcança, já criaram outro mecanismo. Hacker, né? Muito. Muito mesmo, assim, em relação a estelionato. Vocês conseguem ter sabe, acesso, tipo assim, ao Instagram de uma pessoa que você está investigando? Tem. Isso já tem. Isso aí. Não adianta fácil, criar. né? Entra na justiça. Não adianta criar perfil falso que a gente descobre, e-mail falso que a gente descobre. Eu tive um caso, já tem um pouco mais de tempo, já tem uns 5 anos, inclusive que a gente descobriu a autoria por causa do cadastro que ele fez numa lan house. Na época ainda tinha lan house. Por causa do cadastro que ele fez na lan house, que ele utilizou. E chegou no IP da máquina e tal, e fomos no IP, era uma lan house. E o registro de utilização naquele determinado horário foi de determinada pessoa. Sim. Se um fake, por exemplo, entrar nas minhas redes sociais para me ofender, me difamar, eu posso fazer um registro? Um registro de ocorrência, um boletim de ocorrência. Na delegacia, e vocês conseguem? Conseguimos. Independente do caso, do que falou, vocês falam assim, deixar isso para lá. Ou não, vocês investigam realmente? Não, assim, a pessoa chega... Tem muito caso de difamação. Muito caso. Muito. E não é só difamação, né? Tem muita injúria também, tem muita coisa. Então, não é uma coisa fácil de se conseguir, demanda tempo. Mas se a pessoa tiver paciência, a gente chega. Porque a gente tem que encaminhar ofício para vários lugares, né? Não para a operadora, para a gerência daquela rede social especificamente e tal, mas a gente consegue alcançar. Tem muitos pais, né, que dão assim, né, que colocam, deixa o filho ter o WhatsApp, né, menor de idade, deixa ter o WhatsApp, deixa ter Instagram, e aí não sabe o mal que isso faz. Porque eu já soube de um caso mesmo de uma menina, né, acho que na época ela tinha 12 anos, e ela conversava com uma pessoa que ela achava que era menor de idade. Não, naquela época. E depois, e a pessoa era maior de idade, e na foto do WhatsApp botava um bonequinho, né, assim, para dizer que também era criança. E aí, na época da DEAN itinerante aqui, eu tive um caso desse aqui. Nós tivemos um caso desse aqui, na época da DEAN itinerante. O caso já foi até encerrado, já se chegou na autoria e tudo, mas é mais comum do que a gente pode imaginar. Dani, é impressionante. Os crimes, assim, cibernéticos estão tão avançados, evoluídos quanto o presencial, né? Muito. Muito mesmo. Você vê, assim, coisas absurdas acontecendo. E é muito caso de pedofilia. Também. O que envolve a minha área. O que envolve a minha área geralmente é a pedofilia ou depois a extorsão, depois que a pessoa consegue aquilo que ela quer, passa a extorquir a vítima. Pede dinheiro para senão vaza as fotos. Mas a gente tem visto, além disso, nos plantões comuns, fora das delegacias especializadas, que no meu caso a minha é especializada, a gente tem visto muitos casos assim, de gente manda uma mensagem, a pessoa clica, naquele momento ali instala algum vírus, algum componente ali que acaba destruindo, não é que destrói o aparelho, mas destrói a sua vida, porque consegue acesso a tudo. SMS achando que é de banco. Achando que é de banco. Aí depois clica no link. É a pressa, é a correria do dia a dia, você não prestou atenção naquilo que você clicou mesmo. Tal. Eu recebo direto, eu tenho uma amiga, grande amiga, daqui de Caetité, que ela acabou caindo num golpe desses, e a pessoa ela não consegue fazer nada se o seu aparelho estiver desativado. Ela clicou no link que foi enviado para ela pelo coisa do cartão e coincidentemente ela tinha
pontos nessa... Da Livelo, né? Da Livelo, Da milhas. Aí ela tinha pontos e tudo, ela clicou, o negócio não foi para frente, ela foi cuidar da filha dela e esqueceu. No outro dia ela recebeu um telefonema de uma pessoa se dizendo do banco dela, falando, a gente é daqui do setor de segurança, tentaram invadir a sua conta e permaneceu com ela. Durante 7 minutos que permaneceu com ela no telefone, até ela desconfiar de que estava sendo vítima de um golpe, nesses 7 minutos eles fizeram 4 transferências da conta dela. Fizeram 3 transferências e um pagamento de uma conta. Então, você vê, precisou dela estar no telefone para poder ativar algum mecanismo no aparelho dela. E assim, você vê isso direto. Eu não tenho pontuação da Livelo, minha pontuação é outra. Também como eles estão inteligentes. E eu recebo demais. Eles estão assim, avançados mesmo na tecnologia. Muito. Meus seguidores acompanharam aí que eu fui assaltada em São Paulo, né? Eu e meu marido, e colocaram a arma na nossa cabeça, pegou o celular, né? Pegou o celular da gente travado, né? Bloqueado. E aí fomos para o aeroporto, chegamos no aeroporto, não tinha uma central da Vivo e nem da iPhone, né? Mas conseguimos, encontrei uma pessoa de Brumado, inclusive que é policial rodoviária, Cris. Conheço. E aí cheguei para Cris e falei assim, Cris, pelo amor de Deus, me arruma o celular para ligar para Vivo que a gente foi assaltada. E achando que o problema era só o celular. Quando a gente ligou para Vivo, ele falou assim, não, seu celular foi pode ficar tranquilo que o celular foi apagado. Nosso voo era 7 da noite. Eu falei assim, então... A gente pode pegar o voo tranquilo? Não, pode, que você tem como ter acesso, não apagou. Aí, doutora, fomos para Salvador, chegou em Salvador, meu marido falou assim, eu preciso comprar um iPhone, que eu não posso ficar sem trabalhar, preciso falar com meus clientes. Eles tinham alguma coisa para resolver na delegacia lá em Feira de Santana. Quando a gente chegou em feira, que a gente entrou no shopping, que a gente pegou o cartão para comprar o iPhone, o celular, não tinha nada, já tinha limpado a minha conta. A minha, dele, empréstimo, isso, aquilo. E algumas pessoas duvidaram, falaram assim, não tem como fazer a leitura óptica, né? Isso não existe. E eles não sei como é que eles fazem. Eu pego a minha foto, consegue ler a retina. Mas, como o delegado lá de feira falou, possivelmente tem alguém aí que já trabalhou na operadora, né? Já tem alguém que já trabalhou no banco, tem alguém que trabalha, né, no iPhone, para conseguir... Na Apple, né? Para conseguir desbloquear essas coisas. E foi assim, Ave Maria, foi um transtorno, viu? Eles estão sempre um passo à frente, é impressionante. Golpe de WhatsApp eu recebo direto. Falam que é traficante, você me denunciou, eu vou na sua casa, vou na sua família. Essa extorsão, comum também. Meu Deus do céu, do Pix, então, nem se fala. Ou então, mãe... Sou eu, eu tive que comprar outro chip, que eu tô com o meu telefone, faz um Pix aqui pra mim. Exatamente. Então, aí tenta ligar, aí a ligação cai, eu tô tentando te ligar e não consigo. É um horror, viu? A gente tem que ficar assim, se policiando o tempo inteiro. E geralmente eles usam esse golpe contra as mães, né? Mães e pais. Porque no auge do desespero a gente acaba fazendo as transferências solicitadas. Exatamente. Mas, não é fácil, não. Não. Tem hora que eu só atendo ligação aqui de que tem meu número salvo, porque eu falo assim, não, isso aqui é golpe. Eu já fico cismada já. Tô te falando, imagina o desespero que vocês ficaram lá em relação a isso. Sim. Aí você vai para uma delegacia, tem que fazer o registro, tem que fazer o bloqueio. Passando o dia todo na delegacia. No banco e na delegacia. Ninguém vai para uma delegacia rindo, ninguém vai feliz. A energia é pesada. Pesada. E como é que você consegue ter esse equilíbrio assim, da vida profissional e pessoal? É aquilo que a gente falou, Chega né? em casa, toma um banho. Cozinho. Pra cozinhar, pra cozinha. Vou pra cozinha. Toma uma cervejinha. Eu gosto de uma cervejinha, eu gosto de um vinhozinho, eu gosto. E assim, só o fato de quando a gente chega em casa, é outra energia, né? Você tira o sapato, pisa descalço no chão, é muito bom. É bom demais. Bom abraça os filhos, dá um beijo no marido, tem coisa melhor. Abraça família, né? É bom demais. Família, tudo de bom. E a delegacia de Brumado, eu passei lá de frente, a delegacia da mulher, bonita, hein? Ela uma foi casa de andar bonita. Quando eu for em Brumado, eu posso ir lá fazer Pode, vai fazer. Vai lá mostrar? blogueirar. Pode, claro, vai ser muito bem-vinda. Mas deixa pra você ir no dia que eu estiver lá. Claro, com certeza. Ficou lindo lá, a estrutura é linda e foi tudo feito com muito carinho, muito capricho. A doação, nós tivemos a doação do
de todo o material do Estado que veio, né? De computador mesmo, material de escritório, mas a decoração foi toda dos lojistas de Brumado. Tudo. Muita, se eu for falar o nome de todo mundo, eu vou ser injusta que eu não vou lembrar. Mas foi Teve tudo um doado, apoio, né, foi do comércio, há um apoio da sociedade mesmo. E Muito mesmo. você notou assim que as mulheres se sentiram mais seguras depois da instalação da lá? delegacia da mulher? Eu entendo que sim. Estatisticamente falando, de quando a gente inaugurou lá até agora, pelo número de ocorrências que teve, até agora, até o dia de ontem. Não, hoje também teve. Mas hoje eu não estava lá. Pelo número de ocorrências que foram registradas no ano passado, nesse mesmo período, deu uma diferença, estatisticamente falando, deu uma diferença já de 60%. É muito alta. É muito alta, né? Eu acho que o fato de ter instalado o núcleo lá acabou encorajando outras mulheres, porque são mulheres que atendem mulheres. E a equipe é toda especializada, foi todo mundo capacitado para esse atendimento, né? Voltado para a mulher vítima de violência. Lá a mulher não sofre revitimização, nenhum tipo de julgamento, que é muito comum as pessoas reclamarem de quando chega na delegacia, que geralmente delegacias, eu não vou ser hipócrita de dizer que não, é um ambiente bastante hostil, Dani. E ninguém se sente confortável indo para uma delegacia, indo para um fórum, né? São ambientes bastante intimidadores, sim, vamos dizer assim. E quando chega lá, não é uma delegacia, lá é uma casa, lá tem uma cozinha, lá tem um sofá, lá tem um café. Para se sentir mais acolhida, né? Tem uma bolachinha, tem um biscoitinho, tem uma água, tem uma brinquedoteca. Enquanto a mulher está falando dos problemas dela, a criança está brincando lá na brinquedoteca com outra pessoa. Então, assim, eu acho que esse atendimento humanizado mesmo está fazendo muita diferença. Agora, Guanambi também já tem o núcleo. E o perfil do pessoal que trabalha em Guanambi é o mesmo, só mulheres e tal, são mulheres maravilhosas. Bacana. Foi muito, muito importante. Foi muito importante a criação. Se a gente conseguisse mesmo, de fato, trazer para aqui, para Caetité, seria um avanço grande. E como é que vocês conseguem passar essa segurança, assim, para falar assim, não vai acontecer nada com você? Não, a gente não pode prometer o que a gente não vai cumprir, né? Mas de que forma elas podem se sentir protegidas? A gente explica como que funciona. A partir do momento que registra a ocorrência até no momento que tiver o julgamento da pessoa, vamos assim dizer. Tem situações que é de ameaça, ela não quer representar criminalmente, ela só quer a medida protetiva para que a pessoa pare de perturbar, pare de perseguir, pare de ameaçar, de mandar mensagem e tal. E não quer representar criminalmente, aí isso acaba ali mesmo depois da medida protetiva decretada. Outras não, outras querem seguir adiante e tal. E quando é um crime, de ação penal pública, a gente leva até o final. E teve a medida protetiva, que isso também foi trazido pela Lei Maria da Penha. Se a mulher se arrepender e falar assim, quiser tirar o registro lá? É um direito que ela tem. É um direito que ela tem. Da ação pública, da ação pública condicionada à representação. Não percebe que isso ela pode ter sido ameaçada pelo parceiro? Ontem foi, desculpa, eu tô te chutando. Ontem foi segunda. Nós tivemos uma pessoa lá na delegacia na segunda-feira que foi noticiar o descumprimento da medida protetiva dela, e ela foi intimidada pelo ex-companheiro a estar lá no fórum para poder retirar a medida protetiva dela. Ela ainda falou com a gente: eu fui intimidada, eu fui ameaçada, e eu só fui lá para poder tirar porque ele ameaçou de fazer determinada coisa com algum parente dela. E ela foi. E durante o final de semana, ele esteve na casa dela 7 vezes. 7 é meu número da mentira, né? Mas foi ela que levou o número 7. 7 vezes, assim. Aí ela acabou levando testemunhas e a gente pediu a prisão preventiva. Porque isso foi um avanço da Lei Maria da Penha. Descumpriu a medida protetiva, crime de desobediência, né? Mas está previsto na Lei Maria da Penha, lá, artigo 24A, que fala especificamente do descumprimento da medida protetiva, e cabe a prisão em flagrante ou a decretação da prisão preventiva se ele não é preso em flagrante. E foi o que aconteceu. Eu pedi a medida protetiva. Toda semana eu tenho 1, 2, 3
preventivas para cumprir por descumprimento da medida protetiva. Que ainda tem aquela sensação de que nada vai acontecer, ela não vai ter coragem e tal. E acaba que Você acha que depois da denúncia, os parceiros cumprem? Ou você acha que alguns ficam mais, não, em alguns mais casos, violentos assim? Não, casos extremos, claro, em casos isolados e mais extremos, aí ele ele descumpre a medida protetiva a todo momento, ele vai preso preventivamente, ele fica maquinando uma forma de machucar essa mulher lá na frente de alguma forma e tal. Mas já existe a previsão legal dentro da Lei Maria da Penha do acompanhamento psicossocial do agressor. Então, mesmo ele preso, ele passa por essa ambientação e tal. Porque, Dani, a gente também tem que reconhecer que esses homens e mulheres, agressores e vítimas, eles são fruto da mesma sociedade. Então, a mesma sociedade que ensinou para a mulher que é normal apanhar, ensinou para um homem que seria normal bater. E é isso que a gente precisa tirar da cabeça das pessoas, entendeu? É uma questão de cultura, uma coisa que eu tenho certeza que vai demorar muitos anos aí e que perpassa mesmo pela questão da educação. Então, muitas das vezes o agressor ele não se enxerga como agressor, ele não entende que aquilo é uma agressão. Que seja só de ameaça, só... Ele viu seu pai fazendo isso o tempo todo, a vida toda. Então ele acha que aquilo Eu não estou vitimizando esse agressor, não é isso. Mas até para que ele se reconheça na condição de agressor também, é interessante que ele passe por esse acompanhamento. Né? Esses dias eu estava assistindo um podcast e aí a delegada estava falando que o marido chegou em casa e viu que a mulher não lavou a louça e fez ela beber aquele litro lá de detergente. Aí a mulher chegou na delegacia fazendo vômito. Intoxicada, né? Claro. Eu estou falando todos os meus casos, né? Viu? Ainda bem que eu não estou falando nomes. Não, mas quinta-feira passada mesmo, eu tive um caso de uma menina de 15 anos, que ela foi sozinha para a delegacia para poder denunciar a agressão, o abuso, a importunação sexual do pai com ela e as agressões físicas com a mãe. Quando ela me contou, eu falei, não tem condição de uma pessoa estar emocionalmente bem em viver numa casa dessa. Ela fala que o pai dela chega em casa e são separados de fato, dentro de casa, eles não se relacionam. Que ele chega em casa, se a comida não está no gosto dele, ele pega as panelas e joga no chão. Não vira a comida, não, ele pega a panela e joga. Se tiver, ela disse, ela contando que inclusive ela já foi queimada uma vez por causa de uma panela de feijão que ele jogou na mãe. Isso fica na cabeça dela. E olha para você ver que coisa interessante. Nós vamos fazer um trabalho, uma roda de conversa na escola dessa menina. Para você ver como que isso tem que ser trabalhado mesmo dentro das escolas, dentro da educação. E nós não fomos no mês de agosto, nós fomos no mês de junho na escola para poder fazer essa roda de conversa a pedido da diretora da escola, e ela queria que a gente falasse especificamente sobre a importunação sexual, por causa de problema que estava tendo com o professor e aluno e tal. E a gente acabou falando de todas as formas de violência, explicando o que era a importunação, explicando o que era a violência emocional, psicológica e tal. Ela disse que chegou em casa, que ela ficou pensando, eu falei, gente, não é só minha mãe não, eu também estou sendo vítima do meu pai. E ficou, você vê, ela demorou 2 meses elaborando isso, uma oportunidade que ela teve de sair da escola mais cedo, ela passou lá no núcleo. Aí falou assim, eu queria conversar com a senhora. É ela que trouxe a situação. Então, assim, vale a pena o meu trabalho? Demais. Se uma pessoa, né, ela... E o que faz para tirar esse pai de dentro de casa? Aí a gente entrou com a medida protetiva, a gente entra em contato com a assistência social para saber se tem algum local que ela pudesse ir, mas acabou que eles chamaram a mãe e a mãe acabou sendo encorajada. Olha para você ver, aí a gente teve um final feliz nessa história. A mãe acabou sendo encorajada também a requerer a medida protetiva, porque eu cheguei a falar com ela, falei, se a senhora não quiser, é um direito seu, mas eu vou proteger a sua filha. E eu vou pedir a medida protetiva a favor dela, que é adolescente. Aí ela falou assim, não, eu também quero a minha.
Aí ela acabou falando tudo que ela vem sofrendo com esse companheiro dela. E foi tão rápido que ela recebeu a medida no final de semana. Ele já teve que sair da casa e tal. E cumpre, né, direito? Assim, ele, pelo menos até agora ela não chegou lá na delegacia para poder falar que ele está descumprindo. Ela só chegou para poder falar, e agora? Aí a gente fala agora o que vai acontecer. Até porque tem a importunação sexual da menina, então a coisa vai ter que seguir. O inquérito vai ter que seguir o curso de... Quero mais água. Mas foi... Intervalos comerciais. Mas eu falo assim, se a gente conseguir salvar a vida de uma pessoa, já vai ter valido a pena toda uma vida profissional, entendeu? Com certeza. E mais assim, eu noto que algumas mulheres acham que violência que tem que registrar só casos de agressão física, né? Mas existe outros tipos de violência que mata por dentro, Mata por dentro. E essa aqui deixa cicatrizes mais enraizadas. Exatamente. Que é a violência emocional, psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a física que você já falou e a sexual, né? Você pode descrever pra gente um pouquinho da violência? De cada uma? De cada uma? A violência física a gente não precisa falar muito, né? Que ela é a mais visível de todas as violências, a não ser quando ela seja de natureza leve, que não deixa marcas e tal, mas é um puxão de cabelo, um empurrão, alguma coisa assim. A violência moral é quando você ofende o moral mesmo da mulher, com calúnia, injúria e difamação. Colocando a autoestima lá embaixo. Não, essa é a psicológica, emocional. No caso da calúnia, você atribui à mulher um crime que ela não cometeu. A injúria é quando você ofende a dignidade dela, que aí também vai esbarrar na violência emocional. Sim. Falava assim... coisas direcionadas à pessoa dela, ao moral dela. Assim, você não é boa o suficiente para mim, você não é boa de cama, você é suja, isso aí, você é boa, essas coisas. E a difamação é quando você usa essas coisas e espalha. Isso é muito comum nos relacionamentos que já estão findos, né, já findados. Aí a pessoa vai começar a falar mal da companheira, falar do desempenho sexual dela ruim, ou de algum cheiro que ela exale. Muitas vezes é mentira, mas essa difamação é para desmoralizar. A violência emocional e psicológica é essa que mexe com a autoestima da gente, que traz aquele medo, aquele anseio, aquela coisa... Isso faz a mulher ficar ainda mais... próximo do agressor, que às vezes fala assim, no seu largadeira eu não vou arrumar ninguém. Não vou arrumar ninguém, porque você tá mexendo com a autoestima, né? Mexe com a autoestima e bota a pessoa lá embaixo mesmo e acha que se terminar não vai arrumar ninguém, não tem ninguém que quer. Ó, pra você ver, já teve casos assim, já, gente procurar por conta de violência emocional? Já. E ela é uma violência que todo mundo fala assim, é a mais difícil de ser comprovada. É impressionante. Eu não vejo dessa forma. Porque quando a pessoa chega tão violentada emocionalmente, você vê no semblante da pessoa que ela já não está aguentando mais aquela situação, sabe? Tristeza, né? Tem homem que se utiliza dos filhos, da família, do cachorrinho, de bicho de estimação, sabe? Maltrata o bicho de estimação, maltrata o filho para poder trazer a mulher ainda mais próxima dele, para ela não ceder. Não ameaça verbalmente, mas se utiliza desses artifícios para controlar, sabe? Tem a violência patrimonial, que é essa coisa do controle financeiro mesmo dentro de casa, ou se teve o acordo lá, você fica em casa para criar... Mulheres que depende financeiramente do marido, né? Aí começa a controlar a entrega do dinheiro, ou a questão da sacolinha de compra, que a gente estava brincando, de ter que entrar escondido. Isso é violento pra gente, porque a gente trabalha fora. Inclusive, algumas pessoas fazem rios, né, falando... Não, coloca essas roupas nessa sacola de pão. De pão, Ou então fala que comprou a ferramenta. De comprar nossa roupa, né? Porque mesmo que a gente faça esse trabalho dentro de casa, né? A gente merece, né? Para até levar nossa autoestima. Nossa autoestima, E até que às vezes até mulher que é independente,
Se Não, sente constrangida. Se sente constrangida em falar que mostrar que isso comprou isso é roupa, muito sapato. comum. Você acha que isso são mulheres que sofrem algum tipo de violência ou são mulheres que ou tem mulheres machistas? Muitas né? mulheres. A gente vê a violência se perpetuar, a violência contra a mulher se perpetuar na boca de outras mulheres. Repetindo frases machistas. Você vai sair com essa roupa? Mas você vai vestida desse jeito. Para que você foi beber tanto? Então, assim, você ouve de outras mulheres frases ainda nesse sentido. Outra coisa que é muito, muito comum, eu tenho certeza que você já escutou. Você dá uma fechada em alguém no trânsito por alguma distração. Ah lá, tinha que ser mulher mesmo, né? Então, e a gente vê outras mulheres repetindo frases assim. Então, é importante, sabe, essa coisa mesmo desse nosso policiar no que a gente fala. Com certeza. Às vezes a gente mesmo tem atitudes machistas, né? Porque isso também acho que vem também da criação. Da criação. Né? Já vem de uma sociedade machista. Mas o que acontece? A gente tem que criar nossos filhos diferentes para que a nova geração, né, tenha menos... Criar um mundo melhor, né? Um mundo melhor. Exatamente. É muita coisa, viu? É muita coisa que envolve a violência doméstica. Tem toda uma questão social, financeira. Eu abri uma caixinha de perguntas e eu recebi, né, algumas perguntas de uma seguidora, né, que ela falou que o marido, né, que ela apanha do marido. Mas naquele momento ela não tem como sair de casa para fazer denúncia. Que até quanto tempo, tipo assim, quantos meses ela pode denunciar aquela agressão? Enquanto isso, eu vou dar um alô aqui para os meus patrocinadores. Escolinha Grão de Areia. Vamos rodar aqui o VT, Escolinha Grão de Areia. Casa Ai Que Fome, que trouxe pra gente aí esse combinado do pé de piqui. Casa das Mesas, lá de Brumado, meu parceirão. Um abraço para Carlos e para Vilane. Karina Marques mesmo, né, que decorou o espaço com papel de parede, cortina. Doutor André Besquiza, advogado. Tal Som, sonorização. Clínica Alfa. Quero mandar um abraço aqui para Ju, que fez a minha maquiagem hoje, botou babyliss no meu cabelo para me deixar linda. E Tamara Magalhães, arquiteta, que fez esse projeto aqui também do estúdio. Então, doutora, voltando, né, teve o caso dessa seguidora que mandou perguntar, né, se tem um prazo que pode até ir até a delegacia, tipo assim... O ideal é que ela vá o mais rápido possível, principalmente se a violência for física e deixou um sinal leve, por exemplo, um olho roxo, que sai aí na média que clareia, né, na média aí de 7 a 12 dias. Mas ela tem até 6 meses para ela poder fazer o registro da ocorrência em relação àquela violência. E ela não tem necessariamente que se dirigir até uma delegacia, não. Se o fato estiver acontecendo naquele momento, liga para a Polícia Militar. Aqui em Caeté funciona um celular. Eu acho que o 190 já funciona também. Mas se não funcionar, tem um celular da Polícia Militar que fica nas viaturas, que fica na central, e a central entra em contato com as viaturas, se o fato estiver acontecendo naquele momento. Aí, se ela tivesse sido impedida de alguma forma de chamar a polícia naquele momento, sim, ela pode se dirigir até uma delegacia e registrar o boletim de ocorrência ou utilizar daqueles canais gratuitos, que é o Disque 100, Disque Denúncia e o 180. Muita gente me pergunta... se ela não puder falar, ela tem como mandar uma mensagem de texto? Tem a delegacia digital, inclusive. Você já pode pedir a medida protetiva hoje no estado da Bahia, você já pode solicitar via delegacia virtual. Você pode fazer pela delegacia virtual. Não interessante. Foi recente. A reestruturação da Polícia Civil, agora no estado da Bahia, que está crescendo a todo vapor, né? Trouxe essa novidade para a delegacia virtual. Outra pergunta foi de uma mãe. Mas deixa só eu finalizar o raciocínio. E muitas pessoas não acreditam nem no Disque 100, nem no 180. Acham que elas vão ser identificadas quando fizerem a denúncia. Isso eu posso garantir com absoluta certeza.
é garantido o sigilo absoluto de quem fez a denúncia. Não tem identificador de chamada. A gente não sabe qual foi o número que ligou. E em menos de 24 horas, a delegacia recebe a notícia daquele fato. E a gente tem até 15 dias para enviar para o Ministério da Justiça todo o relatório mesmo de investigação acerca daquele fato. E quando a gente não manda, o Ministério da Justiça cobra da gente. Então, eles estão muito atentos a isso aí. No atual governo, eles têm cobrado muito mesmo a atuação nesse enfrentamento à violência contra a mulher. E com 14 dias eles já estão lembrando a gente que vence no dia seguinte a resolução daquele caso. Existe algum tipo de sinal que às vezes a pessoa não pode falar, está sendo violentada, mas algum código que vocês consigam entender que ela está pedindo ajuda? Olha, dentro do 180 eu nunca ouvi falar que tenha um código que pode ser utilizado, não. Mas já tem, por exemplo, diversas ligações que a pessoa liga para a polícia militar. E a polícia entende naquele momento que ela está numa situação de perigo. Pede pizza, né? Na pandemia mesmo, teve uma loja. A pandemia aumentou muito. Muito. Os casos de violência. Muito. A estatística foi exorbitante, foi nas alturas. E de uma rede, inclusive, que quando ela entrava na loja, no site da loja, tinha um íconezinho para ela poder fazer a denúncia dela dentro daquilo ali. Tem os sinais que você faz dentro das farmácias, né, que é pedindo ajuda e tal. Os sinais com a mão, né, que você faz com batom, Sim, X com a da mão. X. Tem estabelecimentos comerciais que deixam avisos assim. Se você estiver passando por uma situação assim assado, procure pedir tal coisa para o garçom que ele vai entender o sinal. Então, sim, já tem muita gente na sociedade trabalhando né? em benefício. Muito bacana. É isso aí. Teve uma outra pergunta de uma mãe que falou assim: eu sei que minha filha sofre agressão e quando eu falo para ela que eu vou denunciar, eu falo que é mentira. E aí? Ela pode denunciar. Ela pode denunciar. Ela pode denunciar. Se a filha negar, continua... Eu tive um caso desse. Semana retrasada, foi. A mãe chegou, me mostrou foto dela machucada, sim, da menina machucada. Agredida. Aí a gente entrou em contato com a menina, perguntando, a menina falou que era mentira. Aí eu pedi para poder fazer uma chamada de vídeo para eu poder saber se ela estava sozinha no local onde ela estava. Ela realmente estava sozinha, ela fez um quadro, porque se tivesse alguém, eu saberia que ela estaria mentindo, que ela estava sendo ameaçada e tudo. Aí a gente daria um jeito de chegar e flagrantear. Mas é um direito que a mulher tem também, de não querer ajuda. Mas muitas vezes funciona. Mas às vezes porque também tem medo, né? Sim, aí, por exemplo, uma mãe vai e faz um registro desse, faz logo a intimação do rapaz. Ele vai saber que tem alguém de olho. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que é tudo prevenção. Você pode prevenir dessa forma. Se ela diz que vai mentir, a gente chama ela aqui e vai mentir. Deixa ela lá, faz a intimação. Entendeu? Eu falo com ele assim, olha, a gente soube disso. Aquele ditado, briga de marido e mulher... Tem que meter a colher, sim. Tem que meter a colher e ficar atento aos sinais também, por exemplo. Se eu souber que uma pessoa está sendo agredida, eu posso fazer a denúncia? Pode fazer a denúncia. E essa denúncia ser anônima? Esses canais que eu te falei, eu disse que 100 e o 180. A denúncia é totalmente, absolutamente anônima. Ninguém descobre quem foi que fez a denúncia. Tem que ter alguma forma de encorajar as mulheres, né? Porque eu vejo que tem que... Às vezes não fala por medo. Mas agora... Outras vezes já está sofrendo violência também psicológica, que a autoestima está baixa. Então, fala assim, ele me bate, mas eu amo, mas eu não acho o outro. É tão complicado. Tem a questão financeira, a dependência financeira. Bate, mas dá uma vida confortável. Exatamente. É muito complicado. E às vezes nem é confortável, né? É só o mínimo pro sustento. Que ela acha muita coisa, né? E tem crianças e idosos, pode estar indo na delegacia da mulher? Pode. Se for violência doméstica, pode. Tem uma pergunta aqui que eu acho bastante interessante. Qual
quais mudanças ou melhorias você gostaria de ver no sistema de combate à violência de gênero? Não, é importantíssimo isso. O investimento, de verdade, é um investimento em políticas públicas para se trabalhar a prevenção e para se trabalhar o pós-denúncia. Porque muitas mulheres, assim, teve uma pesquisa no ano da pandemia, em 2020, que perguntou para diversas mulheres qual que era o fator que impedia de que elas fizessem a denúncia. Qual que você acha que é? Medo? O que mais? De quê? De retaliação. Muita gente fala que é o financeiro, que é porque gosta. Não, é por medo de sofrer mais violência. Agora, você imagina a situação de uma mulher que vive em situação de violência, ter medo de denunciar essa violência, de sofrer mais violência. Entende? Porque o sistema não dá a ela... chegar até a morte, né? Pode chegar até a morte. Porque o próprio sistema não dá a ela essa segurança. É o investimento em políticas públicas, na prevenção e na pós-ocorrência. Porque muitas mulheres retornam para os lares, mesmo depois de ter denunciado, porque elas não têm reinserção no mercado de trabalho, não têm qualificação profissional. Então, ou muitas delas se distanciaram do mercado de trabalho durante anos para poder cuidar dos filhos e não tem como retomar a vida profissional. Então, tem que ter mesmo um investimento nas redes de apoio, Secretaria de Assistência Social e o Conselho Tutelar. De casa, isso. Não tem um local, Não tem. Tem a Lei Maria da Penha, ela garante, inclusive, como se fosse a lei de proteção à testemunha. Se ela quiser, ela pode, inclusive, mudar de identidade. Mas isso são casos extremos. Sim. Eu nunca trabalhei em nenhum que tivesse havido a necessidade disso, que a gente tivesse alcançado isso. Mas, você vê, não tem condição. E, às vezes, aqui em Caetano, não sei, Brumado, tem um abrigo, tem uma casa de abrigo que não está em funcionamento por causa de falta de recurso. Então, o período que essa mulher poderia passar até que algum familiar pudesse vir buscar ou sentir mais segura e tal, ela não tem essa rede, sabe? Porque às vezes até o familiar que sabe que ela está sendo agredida tem medo do agressor. Assim, não acolhe aqui, porque ele vai até lá, exatamente. Bater minha casa pode fazer mal para mim, para a família toda. Então, é um ciclo mesmo, sabe? É uma bola de neve. É encorajar essas mulheres, né? Porque existem muitas que conseguiram, né? Também, se livrar, sem dúvida. Temos acho que a maioria consegue. A maioria dos casos é de sucesso. Mas boa parte retorna. Retoma por uma série de fatores, Dani. O fator religioso é um fator forte. A pedido dos filhos... Fala, mãe, volta com meu pai, ele prometeu que vai, a gente não quer ser filho de pais separados, a gente fica com medo dessa questão psicológica, né? De pais separados, você acaba voltando, a própria pressão familiar. Principalmente quem tem filho pequeno, né? Exatamente. A pressão familiar fala assim, você não casou para separar, não casei filha para separar, não, vai viver sua vida com ele e tal. E acaba retornando e tudo, e toda vez que ela se sentir ameaçada, que ela for agredida, que ela retornar para uma delegacia, ela tem que ser bem acolhida, ela tem que ser bem recebida. Nada daquele julgamento, mas você está aqui de novo? Não, é um direito que ela tem, sabe? A gente tem que reconhecer que esses fatores são importantes na vida de todo mundo. É verdade. A Delegacia da Mulher foi muito importante, ela tem Brumado. Sem dúvida, Assim, quem é da região, por exemplo, pessoa de Aracatu, ela... pode ter acesso à delegacia de Brumado ou ela tem que prestar queixa na delegacia? Na de Aracatu. Se fato... Mas se ela se sentir mais confortável em Brumado, né? Porque tem as cidades vizinhas... Porque é aquilo que eu te falei. Lá não é uma delegacia da mulher. Nós não temos estrutura e nem pessoal de delegacia. Nós somos um núcleo de atendimento. A gente faz o trabalho da polícia judiciária, que é o atendimento voltado para essas mulheres, o encaminhamento
para as redes, para a rede de apoio, o encaminhamento para o judiciário, todo é feito pelo núcleo, mas não funciona como delegacia ainda, até porque virou lei, agora toda DEAN trabalhar 24 horas, né? Nós não temos estrutura nem física e nem humana para isso ainda, nem material humano. Doutora, vamos, infelizmente, encerrar nossa entrevista. Que dó! Tava tão gostoso, né? Ah, eu gostei. Eu sei que você dá muitas palestras, né? Muitas entrevistas em rádios, em escolas, enfim. Mas tem aquela pergunta que nunca te fizeram, né? Que você gostaria que alguém tivesse feito. Essa é a oportunidade aqui do EntreVIPcast. De você, por que ninguém nunca me fez essa pergunta? Eu queria que a pessoa chegasse numa segunda-feira, numa entrevista, falasse comigo assim: o que você vai fazer com o dinheiro que você ganhou na Mega Sena no sábado? Ai, meu Deus do céu. Não tem nada, não. As pessoas perguntam sobre tudo, eu falo sobre tudo. Minha vida é um livro aberto. Você é maravilhosa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, de coração. Eu fiquei muito feliz, né, por estar estreando aqui o podcast contigo. Foi uma conversa muito gostosa. Tenho certeza também, né, que os meus seguidores, meus ouvintes também vão gostar bastante. Muita informação, histórias reais, né? Teve bastantes insights legais. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Muito sucesso, viu? Para nós. Sucesso para o seu podcast. Amém. Obrigada.